Fala aí, pessoal, olá a todos. Olha só, vamos ver aqui a parte 16, subparte 4, 16/4, base de um sistema de numeração, tá aqui, ó, e relação número base, ok? Vamos ver aqui na parte 16/4, a continuação de a gente fazer exercícios no nível de conhecimento e compreensão, que é o de grau simples, é uma continuação dos 16/3, em referente a essa questão aqui, tá, que eu vou mostrar aqui para vocês, que eu peguei a questão, né, de um concurso, né, isso aí caiu em vestibular, e passei para cá. Eu já fiz aqui eu já organizei aqui só para adiantar, então vou mostrar para vocês aqui, ó. Tá lá, eu vou, né, só para mostrar para vocês aqui, olha só. Então aqui você olham aqui, ó. Você tem aqui a questão, aqui, ó. A questão, essa aqui questão aqui, ó, que eu mencionei lá no 16/3. Aqui, ó, um computador codificou a frase abaixo. Então esse aqui é o computador. E eu havia falado que quando você usa o sistema binário, que é o uso de algarismos 0 e 1, que o sistema binário, usando os algarismos 0 e 1, é para computadores, né? Então tá aqui, ó. Então quando o computador, ele tá aqui, ó, ele lê, você manda o computador ler esses códigos aqui, ó, com o 0 e 1, e depois ele interpreta. É como se fosse um cérebro, quando você estivesse interpretando aqui, decifrar um código aqui. Aí o computador ele vai lá e converte esses códigos para uma frase. É igual como o nosso cérebro faz quando processa uma informação. Então, entre o computador e o cérebro, a semelhança é que é um processo de informações. Pronto, então tá aqui, ó. Então ele te dá aqui, ó. Te informou. Daqui a pouco ele pergunta assim: como este computador codificaria esta frase daqui? Tá? Então, com base na informação aqui, quando você tem aqui, todos que vieram ao Maracanã terão bolsa. Aí tá lá, ó. Qual seria a resposta aqui? Seria, então, você analisar aqui cada letra aqui da palavra, ele corresponde a um algarismo. Por exemplo, o V aqui corresponde a 1. Tá lá. Então, para nível de verificação, vamos ver. A primeira coisa que se deve fazer quando se está de questão de concurso é olhar se está tudo certo. Por exemplo, o V aqui é 1. E você encontrar uma outra letra V aqui, ó, o V tá 1 aqui. Aí pode até pegar mais uma letra só para conferir, que às vezes acontece um erro lá na elaboração da questão, que isso acontece, de você, por exemplo, encontrar o V igual a 1 aqui, e aqui esse V for 0. Não, tá tudo ok. A gente pode pegar uma outra letra só para reforçar aqui, ó. Se não há nenhum erro, quer ver? Por exemplo, se você pode pegar o A, ó, que é 0, aqui, ó. O A aqui, ele corresponde ao 0. Então, esse A corresponde ao 0. Ó, o I corresponde ao 0. E esse I aqui corresponde ao 0. Não precisa verificar mais as letras, então tá tudo ok. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Agora, eu peguei essa questão aqui, então eu transferi para cá, ó. Eu coloquei dessa maneira assim, ó, puxando aqui, ó, para facilitar a minha visualização aqui, entendeu? Então, tá beleza, né? Então, o que a gente vai fazer? Então, a gente vai ver aqui, né, ó, olhar aqui, pronto. A gente olhar vamos pegar aqui dessa forma aqui, ó, para você ver como é que a gente pode fazer, ó, por exemplo. Então aqui, ó, vamos pegar esses códigos, ó, por exemplo, o T aqui, se você olhar, ó, o T, ele corresponde a 1. Pronto, você vê que esse é rapidinho de fazer, né? O O aqui, se você olhar o O aqui, ó, o O aqui, ele corresponde ao 0. Então tá aqui, ó, corresponde aqui ao 0. Né? O D aqui é uma questão de, ó, o D aqui corresponde a 1. Aí você vai colocando, ó. Pronto. Agora o que eu vou fazer? Já que já subentendido o que deve ser feito, eu vou fazer aqui direto, ó. O D é 1, ó. Pronto, ó. Já dei a base, ó. O O aqui é 0, ó. Eu vou botar aqui, ó, o 0, né? O S aqui, então ele tá aqui, ó. Então eu não vou ficar aqui correndo aqui não, tá, ó, porque já fica bem claro, ó. O S aqui eu vou pegar aqui da questão, tá? Que tem o S, ó. O S aqui é 1, pronto, fiz. Tá aí. 1, 0 aqui, ok? Pronto. Aí daqui a pouco eu vou fazer o que, né? Aí eu vou pegar ali que a questão aqui, ó, 1,
Peguei aqui da questão, ó, o que aqui 1, tá bom? Agora eu vou fazer aqui direto, já ficou entendido como é que faz, né? Ó, o 0, o U, o E, ele é o 0, pronto, tá aqui, ó, tá lá. Pronto, aí você vai pegar aqui o V, né? O V, ele é um 1, pronto. O I, ele é 0, tá lá. E vamos ver aqui mais, ó, o E, ele é 0, tá aqui, ó. O R, ele é 1, pronto, ó. Tem que fazer com bastante atenção, ó. O A é 0, tá aqui, pronto. Aí você vai pegar o M aqui, ó. O M, ó, 1, tá lá. O A aqui, ó, você vê, é 0, pronto. Tá vendo? Quando você muda assim os códigos, você tem aqui a parte aqui de separação. Lembrando que isso aqui que é feito é a mesma coisa quando vai construir um código de barras para fazer um pagamento. É a mesma coisa. Aí pergunta, como é que surgiu o código de barras ali, que a gente vai no banco e você faz o pagamento e tem ali o boleto e tem ali o código de barras. É isso aqui, entendeu? Tá? Então, ó, o O aqui, ele é 0, né? O O aqui, ó, é 0, pronto, tá lá. Aí, ó, o interessante é que quando você vai fazer isso daqui, você vai fazer aqui, vamos pegar, se a gente for pegar aqui ó, o que me chamou a atenção nessa parte desse 00 aqui, eu olhando ali as opções, eu vou mostrar aqui para vocês, é o seguinte, ó, quando você tem aqui as opções, ó, vou mostrar aqui as opções, ó, você já logo percebe que você fica entre a opção A e a opção C. Porque você vê que os outros, ó, nem a B, nem a D, ó, e nem a letra E, pode acontecer de não ter nenhuma das respostas anteriores. Mas eu estou vendo que tem aqui uma semelhança aqui, ó, entre o A e o C, tá? Se houver alguma diferença aqui, pode ser que a gente caia nessa situação da nenhuma respostas anteriores. Mas você já de cara elimina o B e o D aqui, ó. Então você vai ficar entre o A e o C. Então a gente tem que continuar fazendo para ver. Uma outra coisa aqui que a gente verifica é o seguinte, ó, reparou que entre o A e o C aqui, reparou que, ó, esse 1010 aqui, reparou que é o mesmo desse, ó, vamos conferir, ó, é o mesmo desse, ó, tá vendo aqui? Pode até não querer fazer com esse, aí você pode fazer até pro próximo. Você reparou que aqui, ó, 10100 e 10100, olha lá, é a mesma coisa aqui, tá? Olha só que interessante, ó. Porque aí você não perde tempo entre o A e o C. Onde é que você está vendo aqui a semelhança? Você está vendo aqui a semelhança a partir daqui, ó, tá? Aqui tem uma diferença, ó. Mas a semelhança está aqui, ó, entre esse com esse aqui, ó, e esse com esse aqui, ó, reparou? Então, para não perder tempo para o candidato, às vezes, num concurso, até mesmo numa prova bimestral, você não perder tempo aqui, você percebe que entre o A e o C, ó, já tem uma diferença aqui, ó. Ele está correspondendo à palavra bolsa, ó. 1, 2, 3, 4, 5, algarismos. 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui corresponde à palavra bolsa. Então, não vou perder meu tempo fazendo os outros, não. Eu vou direto ali para a palavra bolsa, ó, já vou adiantar. Isso aqui é a estratégia, tá? Que a gente tem que fazer. Tá lá, ó. Por isso que tem que treinar bastante prova de concurso, porque quanto tanto você treina tanto que você vai começar a fazer uma criatividade de como você pode resolver a questão não perdendo tempo. Então já vou direto para a bolsa, ó. Eu já vou aqui direto para a bolsa, pronto, já resolvo a situação. Então, se eu pegar aqui, ó, o B aqui, vamos lá, eu vou pegar aqui Virgínia, Patrick, é uma questão de nível, terão bolsa. Então, olha só, o O aqui, ó, não tem o B aqui, ó. Esse aqui me chamou a atenção aqui, ó. Você tem aqui, ó, Virgínia, Patrick, é uma questão de nível. Você vê que não tem a letra B aqui, ó. Então, eu não sei o que entra aqui. Vamos ver o O aqui. Eu tenho que resolver, então, aqui, ó. O O aqui, ele é 0. Aí o candidato já fica desesperado, ó. O L aqui é 1, ó. Então, eu vou botar aqui 1 aqui, tá? O S, ele é 1. E o A, ele é 0. Tá lá. Então, ó, bom, tá ali, ó. Não vou perder meu tempo fazendo Maracanã nem Terão. Eu vou direto para cá, porque aqui criou a diferença aqui, ó. Tá? Então, vamos prestar bem atenção aqui. Realmente. Vamos ver. Aqui tem o B.
Aí eu não encontrei aqui a letra B aqui nessa frase, na frase acima. Ó, eu vou verificar bem, ó, Virgínia, Patrícia, não tem. Não tem aqui, ó. Às vezes a gente tem uma falta de atenção que a gente tem que prestar bem atenção. Então, eu não sei o que que entra aqui. Mas pelo menos você já tem aqui o 0110, ó, aqui. Então, se você olhar a opção aqui, ó, que tem, ó, o 0110 aqui, então eu vou ver aqui na opção, ok? Ó, vou dar uma olhada aqui, ó. Então, vamos ver. Então, tá aqui, ó. Tá lá. Ó. Não sei o que é isso, eu vou pegar desses aqui, ó. Tá, ó. 0110, tá? Então, se a gente for verificar aqui, ó, na letra A, ó, 0101, ó, 0110, é aqui, ó, pronto. É justamente a letra C, ó, tinha até o gabarito aqui, né, que eu apaguei aqui para, né, para, às vezes você tirar cópia, né, para fornecer para alguém aqui. Então, né, tenho esse modelo aqui, aí eu tive que usar aqui, né, o corretor, para poder tirar as opções, se eu quisesse tirar uma cópia, para poder fornecer para o estudante, né, para uma turma, para eles fazerem esse teste aqui, entendeu? Então, a resposta é a letra C, ó. Mesmo você não tendo o B, isso aqui é uma pegadinha. Às vezes foi assim para poder, justamente aqui com uma prova de concurso, ó que pegadinha boa, né? Ó, não colocou o B, aí o candidato se desespera, mas não tem problema, ó. 0110 aqui, diferenciou daqui, ó. Pronto, é a letra C a resposta, tá? Então tá aí, ó, uma questão boa de fazer, muito boa mesmo, elaborada, que ainda eles perguntam, até mesmo em vestibular do Enem, eles perguntam sobre isso, tá ok? Então a gente vai aqui, pronto, né? Nós já foi, né, cumprida a missão, né? Já resolvemos esse problema, tá? E o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai pegar, pra gente continuar a fazer aqui, ó, o exercício aqui, ó. Vamos pegar agora esse exercício aqui, né? Vamos pegar, né, ó, organizar aqui direitinho, ó. Vamos agora pegar esse exercício daqui tá lá, pra gente continuar fazendo, né? Organizando aqui direitinho, tá lá. Vamos então ver como é que faz aqui. Tá lá. Vamos continuar aqui, ó, nesse aqui agora, tá bom? Porque nesse aqui, no anterior, 16/3, ó, fizemos esse, vamos fazer esse aqui. Então, vamos lá. Pra gente fortalecer os nossos conceitos, ok? Então, vamos ver aqui como é que faz. Olha só, vamos ver aqui. Você pode, ele faz aqui, responde, ele bota aqui no número 11, né? Falando, 0 é par, né? 0 é par. Resposta, sim, 0 é par. Tá lá. Tá lá, 0 é par, sim. Porque você tem, perguntar quais são os números pares. Você tem 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 e por aí vai. É um conjunto infinito, tá lá? Então, 0 é par. Significa que se um número terminar por 0, então ele é divisível por 2, naquela regra da divisibilidade, ok? Tá lá. Você tem aqui 50 dividido por 2, ele é par. Se você pegar 400 dividido por 2, ele é par, tá? Todo número par e é divisível por 2. Então, 0 é par, tá aí, ok? Pronto. Então, vamos lá. Vamos ver então a questão 12. Vamos ver o que fala aqui a questão 12. A questão 12, ele fala assim, quantos sistemas de numeração podem existir? Quantos sistemas de numeração pode existir? Quanto você quiser. Porque mesmo que a gente se trabalhe mais com a questão, com sistemas de numeração, por exemplo, de base 2, que você usa os algarismos 0 e 1, tem um sistema de numeração de base 7, que esse sistema de numeração de base 7 foram criados os dias, ali, o calendário, né? E você tem os dias com a criação, com a utilização do sistema de numeração de base 7, é que foi criado o calendário. E que você deduz que foi estabelecido, né, que um ano tem 52 semanas. Porque se um ano tem 365 dias,
Se você pegar e dividir por 7, você vai conseguir ver que um ano ele tem aproximadamente 52 semanas e mais alguns dias, mais metade do dia, tá? Tá lá. Vamos botar redondamente assim 53, entre 52 e 53, tá bom? Então tá aqui, ó. Você tem a base 7, né? Aí quais são os algarismos que você usa na base 7? Sempre começa com o 0, porque você tem, ó, o 0, tá lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então é assim. Você tem um sistema decimal, que é o nosso sistema decimal que nós usamos, tá? E que quais são os algarismos? Você tem 0, sempre tem o 0, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Tá lá. E o outro que é estudado é o sistema quinário, que é a base 5. Então, se você tem aqui a base 5, ó, vamos recordar lá. Quais são os algarismos? 0, 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3, 4, 5. Lembrando que quando você fala assim base 2, base 7, base 10 e base 5, está relacionado à contagem, é a quantidade de algarismos. Porque às vezes pode acontecer do estudante, quando ele fala assim base 2, ele vai perguntar, mas por que o 2 não entra aqui? Porque isso aqui é a quantidade de algarismos, não é que é um número que você vai pegar o 2 aqui e colocar aqui. Só porque é 7 você acha que vai encontrar 7, não é. Isso aqui é a quantidade de algarismos, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você inclui sempre o 0 é sempre incluído, né? Tá lá. Num conjunto aqui, quando a gente vai fazer sistema de contagem, o 0 é incluído. Quando a gente estuda lá conjuntos, ele dá uma ideia de ser, de você estar lá, um conjunto, né, formado ali pelo um algarismo par menor que 1, né? E aí chama de conjunto unitário, né? Porque só tem o elemento 0 de acordo com o que foi feita a pergunta, tá? Enfim, é isso, pessoal. A gente vai explorando, né? A gente vai fazendo pré-requisitos e uma coisa puxa a outra, porque se você sabe isso daqui, é porque você já entendeu o que é conjunto, o que são múltiplos de um número, tudo um assunto é ligado com o outro, né? Nunca é um conhecimento isolado, ok? Vamos pegar então o 13 aqui, ó, tá lá. Legal, né, a gente poder discutir essas coisas aqui, que tem que ser levado isso para a escola. Quando falo escola, eu falo essa escola de uma maneira geral, para todas as escolas, né, do Brasil. Então vamos ver. Agora, olha só que interessante, quando ele fala nesse 13 aqui, ele fala assim, ó. Ele fala aqui o seguinte, né? Ele fala a compra de ovos na feira é feita em que sistema de numeração? Isso eu já havia falado, né? Que a compra de ovos na feira é feita no sistema de numeração, no sistema de base 12. Por quê? Porque do base 12, é por isso que você fala assim, ó, 1 dúzia de ovos. Que na verdade você compra 1 dúzia de ovos. Tá lá. 1 dúzia de ovos. Então, a compra de ovos é feita em que sistema de numeração? Mas aí tem gente que vai ali na feira, vai na quitanda, no mercadinho lá, e não quer comprar 1 dúzia de ovos, quer comprar, por exemplo, 4 ovos. Então, o preço dos 4 ovos vai se basear com base em 1 dúzia de ovos, né? Aí você tem 1 dúzia de ovos, custa, vamos dizer, botar R$15. E 4 ovos, é por isso que existe aquele assunto de regra de 3. Quando você estuda razão e proporção, justamente com isso, ó, você tem que se basear num padrão, foi adotado um padrão, que você compra 1 dúzia de ovos, tá lá. Mas eu quero comprar 4 ovos, tá lá. Então o preço tem que se basear no sistema de numeração de base 12, porque foi a partir daqui que você calcula o preço de 1 dúzia de ovos. Porque isso aqui é um parâmetro, é uma referência. Logo, 4 ovos, ele é calculado com base em 1 dúzia de ovos. É isso, tá bom? Vamos ver aqui, 14. Pronto. Ele fala aqui 14. Ele fala aqui, ó. Vamos lá. Olha só que interessante essa pergunta, né? Em que base dizemos as horas, né? Então, em que base dizemos as horas? A resposta é base 60. Pronto. Base 60? Sim.
Porque você vê base 60, porque você tem... Por isso que foi feita aquela pergunta lá. Quantos sistemas de numeração pode existir? Quantos você quiser. Quanto você vai depender da situação. No caso aqui é base 60, porque 1 hora ele tem 60 minutos. Tá lá. Então você usa a base 60. Com relação à base 60, é por isso que foi construído ali o relógio, com o conhecimento lá de geometria. Pronto, ó. Você tem aqui você estuda lá a circunferência, o círculo. Aí você determina, né? Aqui é 12, tá lá. Aqui é 6, aqui é 3, aqui é 9. Pronto. Aí você, com isso aqui, ó, dando aqui uma volta completa num ângulo de 360 graus, tá lá? Foi estabelecido, ó, 60 minutos a cada uma volta, né? 1 hora tem 60 minutos. Pronto, tá aí, tá? Enfim, é isso. Tá aqui, ó, base 60, no sistema de horas, ok? Vamos ver então, 15. Vamos lá. 15 ele fala assim: na base 8, né? Então, na base 8, de que modo efetuamos a contagem dos elementos de um conjunto? Então, na base 8, como é que você faz a contagem? Então, ele pergunta, na base 8, de que modo efetuamos a contagem dos elementos de um conjunto? De 8 em 8. A resposta é de 8 em 8. Por isso que eu falo, pré-requisito, múltiplos de um número. Quando você faz o múltiplo de um número, é que você vai contando ele. Por exemplo, deixa eu botar então aqui, a resposta é de 8 em 8. Por quê? Quando você vai fazer o conjunto dos múltiplos de 8, lembrando que é contagem, vamos lá, vamos lembrar? 8. Quantos algarismos são? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto. Tá lá. São os algarismos que você usa aqui, tá? Vamos lá. Quando você vai fazer uma contagem de 8 em 8, né? São os múltiplos de 8, né? Tá aí. Enfim, você tá lá, múltiplos de 8. Aí você vai fazer 8 vezes 0, 0. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, 24. 8 vezes 4, 32. 8 vezes 5, 40. Tá lá. E por aí vai. Entendeu? Então, é isso que acontece, tá? Então, você vai fazer essa contagem aqui, tá lá, de 8 em 8 aqui, ó. De 8 em 8, porque você vai pegar 8, tá aqui, ó. Aqui tá o 0. Aí tá lá, 0 com mais 8, 8, 8 mais 8, 16, 16 mais 8, 24, 24 mais 8, 32, 32 mais 8, 40. Esse conjunto dos múltiplos de um número, ele veio de um sistema de contagem por soma. Você vai contando de 8 em 8. Tá aí. Tá vendo como é que a gente vai apanhando todos os conhecimentos anteriores, né? Para você aplicar aqui. Então você vai pegar aqui agora o 16, né? O que ele fala o 16? Vamos lá. É possível determinar o maior número inteiro? Ele pergunta, é possível determinar o maior número inteiro, né? Como é que você determina o maior número inteiro? É a mesma coisa que te perguntar, qual o maior número que existe de todo o universo, de toda a galáxia, de todo o espaço por aí afora? Pessoal, é possível determinar o maior número que existe? Não tem. Ele é infinito. Não existe o maior número. Por isso que quando a gente estuda conjunto infinito, dependendo do que está perguntando, só se tiver uma restrição. Se eu falar assim, determine o conjunto dos números inteiros entre 8 e 10. Entre 8 e 10, tá lá. E é inteiro, você não pode colocar nem decimal, tá? Então, quando é entre 8 e 10, um conjunto de números inteiros, tá lá. Então, conjunto dos números inteiros. Se alguém te perguntar, o que você vai fazer? Você vai começar com 0. Não é inteiro, tem que ser inteiro. Não pode ser 2,5, 2,6. Então é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e por aí vai. Já pensou? Qual o maior número inteiro que tem? Não sei. Tá lá. Isso aqui é um conjunto infinito.
Agora, se eu quiser um conjunto dos números inteiros aqui, olha só, eu coloquei isso aqui, conjunto dos números inteiros. Será que isso aqui está correto o que eu fiz? Se eu te pergunto o conjunto dos números inteiros, e eu falei de restrição, tudo bem que eu coloquei isso daqui. Só que eu coloquei aqui um conjunto dos números inteiros, tá lá? Não negativos, eu só coloquei o positivo, assim. Tá, mas tem que entender que existe ainda um conjunto dos números inteiros não positivos, que são os negativos. Aí você tem ali, ó, você tem menos 1. Bom, no caso tem que colocar assim, ó, menos 1, porque a gente conta daqui para lá os negativos, ó, menos 2, menos 3, menos 4, e aqui eu roço, ó, menos 5, né? Daqui para lá, ó, pronto, infinito, pronto. E se você for colocar no intervalo, aqui assim, ó, tem assim e tem assim. Porque isso aqui é na questão do infinito. Aí você vai ter a referência como zero, você vai colocar os números não inteiros negativos, que são os positivos, ó, vai e, ó, pronto. Ele fica infinito. Aí você vai colocar os negativos. Quando a gente aprende intervalos, ó, aqui, ó, pronto, tá lá. É que eu falei, se você quiser colocar o conjunto dos números inteiros, por exemplo, entre 8 e 10, fazendo uma restrição, qual o conjunto dos números inteiros entre 8 e 10? Então você vai ter que colocar, então ele deu uma especificação, ó. É como se a gente estivesse fazendo um segmento de reta, ali, ó, é um trecho. Entre 8 e 10 é número inteiro, inteiro. Qual o número inteiro que fica entre 8 e 10? 9. Só esse aqui. Aí a gente chama de conjunto unitário, né? Só para ter uma ideia. Então, não é possível determinar o maior número inteiro, tá? Como ele falou maior aqui, me induziu primeiramente a fazer só isso daqui, porque ele quer um maior, né? Porque ele começa lá do negativo, vai até o positivo, tá? Como ele falou o maior, por isso que eu comecei aqui do zero, eu fui assim para cá, né? Dos positivos. Tá aí. Interessante, né? Então, não é possível determinar. É impossível, né? Determinar o maior número inteiro, né? Nunca vai haver um número assim que chega no máximo. Sempre vai ter um que é maior que o outro. E se você determinar o maior número inteiro que você acha que existe, vai ter sempre um que é maior que ele, tá? Então vamos lá. Você tem aqui o 17, vamos lá. Ele fala assim, ó. O valor absoluto de um algarismo, ó, o valor absoluto, né, de um algarismo de um número pode ser igual ao seu valor posicional, ó. O valor absoluto de um algarismo, de um número, ele pode ser igual ao seu valor posicional? Vamos lá. Qual seria a resposta desses aqui? A resposta seria sim. Porém, depende, né? Só se no caso de for de unidade. Porque veja bem uma coisa. Vamos novamente à pergunta para ficar claro. Vamos lá. O valor absoluto, então, ó, não é o valor relativo, é o absoluto. O valor absoluto de um algarismo, de um número, ele pode ser igual ao seu valor posicional. Então, lembrando que aqui nessa questão, ele envolve valor absoluto, algarismo e número, tá? A gente não pode confundir. Por exemplo, eu vou pegar um número aqui, por exemplo, 854. Pronto. Isso aqui tudo, ele é um número, 854. Pronto. Mas, e quantos algarismos tem aqui? Existem 3 algarismos. Existem 3 algarismos, o 8, o 5 e o 4, tá? Não confundir número com algarismos, tá lá. Pronto. E ainda tem numeral. Numeral é o seguinte, numeral são os símbolos 8, 5 e 4. Mas você pode falar 8, escrever 8, 5 e escrevendo, ó, por 4. Tá lá. 8, 5 e 4. Pronto. São várias maneiras de você determinar um número por escrito, ou assim, por extenso, 8, por símbolos, tá lá.
Então ainda cuidado, tem um numeral ainda, né? Tá lá. Número, algarismos e numeral. Pronto. O que acontece? Se ele fala valor absoluto, né? O valor absoluto de um algarismo de um número, ele pode ser igual ao seu valor posicional? Sim. Em que caso? Apenas no 4. Somente nessa parte da unidade que você conta da direita para a esquerda é que é possível. Quer ver? Por exemplo, se eu perguntar assim, qual o valor absoluto? Pronto. Daqui, 4. E qual o seu valor posicional ou relativo? Tanto faz um ou outro. Relativo. 4. Tá lá. Aí o estudante não fica satisfeito. Mas por quê? Porque quando a gente estuda lá, ó, 854 aqui, tá? Quando a gente pega o valor da unidade aqui, se você for fazer o valor absoluto, utilizando o sistema de número decimal, que a gente utiliza unidade, tá aqui, dezena e centena, tá lá. Sempre a unidade aqui é como se fosse assim, ó, 4 vezes 10 elevado a 0, e 10 elevado a 0 vai ser 1, tá lá. 4 vezes 1, 4. Só vai acontecer nesse caso aqui, desde que a gente trabalhe só nas unidades. Porque aqui nessa parte aqui, ó, o 5, qual o valor absoluto? 5, mas qual o valor posicional? Ele é 5 vezes primeira ordem, segunda ordem, dezena. Então é vezes 10. Elevado a 1 que dá 10, ó. Vai dar 50. 8 vezes unidade, dezena, centena, terceira ordem, 10 ao quadrado. Pronto. 8 vezes 100, que vai dar 800. Pronto. E o que você percebe? Que somente, realmente aqui, ó, o valor absoluto nunca vai... para as demais ordens, né, vai ser sempre diferente do valor relativo. Apenas na unidade, o valor absoluto é igual ao valor relativo, ou valor posicional. É isso que deve ser explicado para que o estudante se convença, entendeu? Então vamos lá, 18, vamos ver. Vamos lá, tá acabando, ó, vamos até aqui o 20, ó. Número e algarismo, né, são a mesma coisa? Não. Eu até já expliquei aqui, né? Número e algarismo não é a mesma coisa. Você pode ter um número assim. Pronto. Isso aqui tudo é um número. É 36.217. 36.217. Isso tudo, ele é um número. É um número. Tá lá, ele é um número. E algarismo, quantos? 1, 2, 3, 4, 5. Ele possui 5 algarismos. É a quantidade de números aqui que eu posso ordenar aqui para formar um número. É tanto que se você trocar um algarismo, botar o 7 aqui e 1 aqui, já vai virar um outro número. Se você trocar a ordem dos algarismos, já vai ser outro número, né? Por isso que número e algarismo não são a mesma coisa, tá? Então, não é a mesma coisa. Acabou. Pronto. Eu tive que escrever o número 36.217 com o uso desses algarismos aqui, né? Se eu trocar esses algarismos, já vou formar um outro número. Vamos lá. 19. Vamos ver, então, o que fala aqui o 19, né? Se n representar um elemento de um conjunto, tá lá. O n, ele representa um elemento de um conjunto. O que significa? Então, vamos lá, então. Deixa eu colocar aqui para poder fazer a explicação, né? Ó, pronto. Eu vou colocar o 19 aqui. Eu vou ler a questão toda, ó. Se n representar um elemento de um conjunto, como seria a representação de seu imediato consecutivo superior e o inferior? Essa coisa de número consecutivo superior e inferior é um seguido do outro, né? Quando você fala, qual é o sucessor do número 10? É o 11. Qual é o seu antecessor? O antecessor é o 9. É porque se estuda ali, você tem o antecessor
e você tem o sucessor, né? Tá lá, antecessor e sucessor. Exemplo, se eu pegar o número 10, qual seria o seu sucessor? 11. E qual seria o antecessor de 10? 9. Tá lá, antecessor e o sucessor. Pronto, é isso que ele está falando. Só que na questão, ele menciona um número, por exemplo, eu botei só um exemplo aqui. Então vamos supor que o N, o 10, ele seja o N. Porque é o que diz aqui, ó. Se N representar um elemento de um conjunto, como seria a representação de seu imediato consecutivo superior e o inferior? Então, números consecutivos é isso, ó, por exemplo. Qual é o consecutivo superior de 10? Ou o seu sucessor? 11. Qual é o consecutivo inferior de 10? Ou antecessor? Conclusão, antecessor é consecutivo inferior e o sucessor é o consecutivo posterior, né? Ou superior, né? Vamos lá. Se eu representar por N, o que você conclui? Se deu 9 é porque é 10 menos 1. E aqui é 11 é porque é N mais 1. Foi acrescentado de 1 e aqui foi diminuído, ó. Tá lá. Um N aqui, então... E peraí, tá. N mais 1, então aqui é N menos 1. Como ele quer na forma de N, a resposta vai ser N menos 1 e N mais 1. Aqui eu só dei o exemplo, tá bom? Mas é o N que você tem que colocar. Tá aí, ó. Gente, muito legal, né? Aqui, muito bacana trabalhar assim. Vamos pegar a última questão aqui, ó. Vamos pegar a questão 20. Pronto, ó. Questão 20, vamos lá. Ele fala assim: se o quadro, né, de um computador eletrônico, né? Se o quadro de um computador eletrônico acusa lâmpada acesa, apagada, apagada, acesa, como simbolizamos esse fato? Então vamos lá. Quando você estuda computador ali, isso também é estudado na matemática, tá? Isso cai em prova, isso cai muito em prova, né? Quando você já vê que se fala de computador eletrônico, eu já logo penso em sistema binário. Pronto. Eu já logo penso em sistema binário. O que é o sistema binário? Né? Sistema de base 2. Ó, vamos botar as informações. E que você trabalha com os algarismos 0 e 1. Pronto. Tá lá, 0 e 1. Beleza. Pronto, tá aqui. O que acontece? Então vamos lá. Se o quadro de um computador eletrônico acusa lâmpada acesa, apagada. Essa questão da lâmpada acesa e apagada, ó. Eu vou botar lâmpada acesa e lâmpada apagada. Pronto. Lâmpada acesa e lâmpada apagada, o que significa? Num computador, significa o seguinte: a lâmpada acesa, se ela está acesa, lá na eletricidade, ela dá a ideia de circuito fechado. Isso é estudado na matemática, hein? Tem livros de matemática que falam sobre isso. E lâmpada apagada significa que é um circuito aberto. Está aberto, né? Porque não passa corrente. É uma coisa que você ligar e desligar, né? Na parede ali. Você apagar a luz, né? Interromper o circuito e apaga a luz. Lâmpada apagada é circuito aberto. Vamos lá. Matematicamente, aqui no estudo do computador eletrônico, né, nos computadores, o que acontece? Circuito fechado, ele representa pelo algarismo 1, que é esse aqui. E circuito aberto, ele representa pelo 0. Tá lá. É isso. Circuito fechado, lâmpada acesa é 1. E lâmpada apagada ou circuito aberto corresponde ao algarismo 0. 2 na base 2, algarismo na base 2. Beleza? Agora vamos lá. Aí ele me dá isso aqui, ó. O computador ele acusa lâmpada acesa, tá lá? Vamos lá.
O que é lâmpada acesa? Eu vou colocar aqui, ó, tá? Eu vou lendo aqui, ó. Lâmpada acesa. Peraí, lâmpada acesa é 1. Pronto. Lâmpada apagada é 0. Lâmpada acesa é 1. Peraí. Acesa, apagada, acesa. Então são 3 só, né? Tá lá. 3. Tá ali. Então, como é que você... Aqui, você vai simbolizar esse fato aqui, né? Ó. Esse fato. E qual a relação com o sistema de numeração decimal aqui? Então, vamos lá. Ele acusa lâmpada acesa, né? Lâmpada apagada. Apagada, peraí que faltou um aqui, ó. Por isso que eu vi aqui, é porque eu parei porque eu tava achando estranho aqui, porque eu me perdi, ó. Acesa por causa daqui, ó. Quando eu fui fazer aqui, eu fui direto para esse aqui, ó. Vamos lá. De novo, ó. Lâmpada acesa, apagada, né? É que eu não li essa daqui, ó. Uma dessas duas aqui. Então, por isso que eu vi, faltou, eu falei assim, faltou mais o algarismo aqui, ó. Então, por isso que eu falo para vocês, tem que prestar atenção, né? Tá aqui. Tá ali, ó. Acesa. Como simbolizamos esse fato? Então, como é que você simboliza? Ele quer que você simbolize e qual é a relação com o sistema de número decimal. Olha só isso aqui, ó. Então, você tem, ó, 1, 0, 0 e 1 aqui, né? 1, 0, 0 e 1. Então, se eu quero simbolizar esse fato aqui, que ele está falando, então, o que eu vou fazer, né? Eu vou pegar aqui e o que eu vou colocar aqui? O 2, porque ele está me falando de sistema binário. Tá lá. Se fosse no sistema de base 7, então eu teria que colocar o 7 aqui. E se fosse sistema de base 10, na base 10, quando ele já é diferente. Quando se trata de base 10, ele é o próprio número, 1001, né? Mas não é, mas quando se trata de sistema de base 2, 5, 12 ou outros números, né? Já você vai ter que fazer uma conversão, entendeu? Então tá aqui, ó. É isso que a gente faz aqui, ó, tá? Tem que ter muito cuidado com isso. Aqui fora, então essa é a representação que ele faz. Então, qual seria a relação, né, com o sistema de numeração aqui decimal, né? Então, como é que eu vou fazer agora com o sistema de numeração decimal? Significa que eu tenho que converter esse sistema de base 2 para o sistema ali de base decimal, que é o 10. Tá lá. É isso que eu tenho que converter aqui, tá bom? O que acontece? Tá lá. Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? Lembrando que, quando a gente viu lá na parte 16/2, aqui, como é que a gente vai fazer isso aqui? Então, eu vou fazer então o seguinte, eu vou deixar essa questão porque eu quero fazer ela de uma forma bem assim, mais devagar, ok? Tá aqui, mas eu já deixei representado, porque a gente faz aquelas divisões sucessivas. Por que eu quero fazer isso? Porque eu quero completar com essas questões aqui, ó, ok? Então eu vou usar essa aqui como modelo para poder a gente compreender esse daqui. Eu vou deixar essa aqui 16. Então, peraí, eu deixei aqui, né? 16/4, agora é 16/5, tá bom? Eu vou deixar essa questão aqui na 16/5, ok? Pra gente fazer. Tá lá. Então tá aí, pessoal, ó. Deixei já representado, tá bom? Na próxima live aqui, ó, vamos fazer essa daqui. Já deixei representado pra gente converter nas divisões sucessivas, para não misturar esse com esses anteriores, que é só para reforçar a teoria, ok? Então tá aí, pessoal. Valeu aí, né, na 16 subparte 4. E que isso tudo que eu apresentei aqui sirva de base, sugestão para ser dado em sala de aula, ok? Valeu, um abraço e até lá.